Bem-vindo ao seu curso de Operador de Caixa. Comércio atacadista e varejista. O comércio é dividido em duas categorias: atacado e varejo. O comércio atacadista é aquele direcionado aos lojistas, onde os itens são comprados em grande quantidade, para que possam ser revendidos posteriormente. As vendas por atacado, em geral, são uma etapa intermediária da distribuição de mercadorias. Esta forma de venda é organizada para vender grandes quantidades de mercadorias a varejistas, a empresas e a uma clientela institucional. Já o comércio varejista é aquele que todo cidadão pratica diariamente. Varejo é a compra de mercadorias por clientes em pequena quantidade. O comércio varejista é o último elo da cadeia de distribuição. Os varejistas são, portanto, organizados para vender mercadorias em pequenas quantidades ao grande público. Práticas operacionais. Operações financeiras e matemática comercial. Abordaremos agora algumas práticas operacionais tais como operações matemáticas básicas, cálculos de juros simples e compostos, a importância da rotina do operador de caixa, e não deixaremos de falar também como funciona o trabalho em equipe. A profissão de operador de caixa é profundamente ligada aos cálculos. Dessa forma, é essencial o conhecimento das operações básicas de matemática. Operações financeiras e matemática comercial. Essas operações podem ser utilizadas em qualquer suporte ou programa, por isso, é preciso estar atento aos fundamentos matemáticos. Atualmente existem diversos programas que fazem automaticamente os cálculos matemáticos, sem que seja preciso o esforço mental. Entretanto, não é bom ser refém da tecnologia. Quando o sistema do caixa não calcular automaticamente, pode-se fazer o uso da calculadora. Dessa forma, é essencial que se tenha pleno conhecimento das operações matemáticas. Vamos lembrá-las? Adição. A adição é uma propriedade onde juntamos os elementos de dois ou mais conjuntos, formando um novo conjunto, conhecida também como soma. Veja no exemplo abaixo. 1580 mais 258 igual a 1838. 1580. Parcela. 258. Parcela. 1838. Soma ou total. Resultado. É o resultado, isto é, a soma da operação de adição. A adição de dois ou mais números é indicada pelo sinal mais. Na adição, calcula-se os números a partir da seguinte ordem: unidade, dezena, centena e milhar. Tratando-se de adição, é válido lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem das parcelas não altera o total. Observe: milhar, centena, dezena, unidade, 258, mais 1580, 1838. Perceba que se invertermos a ordem dos elementos, não mudará o resultado, ou seja, o resultado ainda será o mesmo, isto é, 1838. Subtração. Ainda segundo o dicionário, subtração é o ato ou efeito de subtrair, isto é, de diminuir algo ou alguma coisa. É basicamente a operação contrária à adição. O resultante desta operação é chamado de diferença, ou resto.
Observe no exemplo abaixo uma demonstração desta operação. 1580, minuendo, menos 258, subtraindo, 1322, resto ou diferença. Nesse tipo de operação, a mudança dos fatores não poderá ocorrer, visto que mudará o resultado. Importante: o minuendo tem que ser sempre maior ou igual ao subtraendo. A subtração é a operação inversa da adição. Assim como na adição, coloca-se unidade embaixo de unidade, etc. Multiplicação. A multiplicação é de forma simplificada, a operação de juntar várias vezes quantidades iguais. Fácil? Vamos então entender melhor. É a ação de multiplicar. Denomina-se a operação matemática que consiste em repetir um número, chamado multiplicando, tantas vezes quantas são as unidades de outro, chamado multiplicador, para achar um terceiro número, que representa o produto dos dois. Veja o esquema. 5, multiplicando, vezes 3, multiplicador. 15, produto ou total. Podemos visualizar esta operação da seguinte forma. O multiplicando representado pelo algarismo 5 é somado a si mesmo 3 vezes. Observe, 5 vezes 5 vezes 5, igual 15. Observe também que você pode inverter os fatores onde 3 multiplicando, vezes 5 multiplicador, 15 produto ou total, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, igual 15. Esta lógica também resultará no mesmo produto ou total. Importante: não esqueça de que o produto de qualquer número por zero é igual a zero. 5 vezes 0 igual 0. 9 vezes 0 igual 0. E assim por diante. A propriedade que permite comutar, trocar, mudar. A ordem dos fatores é a propriedade comutativa, no caso da operação de multiplicação, e pode ser assim simbolizada. A vezes B igual B vezes A. Divisão. A divisão refere-se ao ato de partir ou distinguir em diversas partes, separar as diversas partes de um número ou alguma coisa. Um número A é divisível por um número B, quando a divisão de A por B dá um quociente inteiro e resto zero. Divisão exata. Neste caso, pode-se dizer também que A é múltiplo de B, ou ainda que B é divisor de A. Se o resto da divisão não for zero, pode-se dizer que a divisão não é exata. Veja os fatores de uma divisão, onde D é o dividendo, D é o divisor, Q é o quociente, R é o resto. Em toda divisão, o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado ao resto. Veja um exemplo. Na divisão ao lado temos D igual 33, vírgula, D igual 7, vírgula, Q igual 4 e R igual 5. D igual D igual D vezes Q mais R. 33 igual 7 vezes 4 mais 5. Vamos calcular para verificar se a divisão foi realizada de forma correta. Ou seja, vamos tirar a prova real. 28 é o resultado da multiplicação de 7 vezes 4. Pode-se dizer que a divisão está correta, pois os dois valores são iguais. Se fossem diferentes, significaria que a divisão foi resolvida de maneira errada.
Você observou que a matemática comercial está profundamente ligada à nossa rotina, visto que usamos tais operações descritas nas atividades do dia a dia? Observe então o texto a seguir. Ele trata sobre o uso da matemática comercial nas práticas diárias. Veja, no nosso dia a dia, utilizamos a matemática várias vezes. No comércio, ela é sempre utilizada através de operações da adição, subtração, multiplicação e divisão. Por isso, é muito importante sabermos realizar todos esses cálculos. Vamos apresentar algumas situações cotidianas em que você precisa utilizar a matemática. Primeiro caso. Uma loja de eletrodomésticos oferece uma geladeira no valor de R$ 1.200 para pagamento à vista. No caso de pagamentos parcelados, disponibiliza os seguintes planos. Plano A. 2 prestações de R$ 600. Plano B. 3 prestações de R$ 450. Plano C. 4 prestações de R$ 350. Plano D. 6 prestações de R$ 250. Observe que, de acordo com o número de prestações, os valores se alteram. Nesse caso, precisamos verificar o valor total em todos os planos, pois sempre que compramos em mais prestações, o valor individual de cada uma se torna menor, mas o valor total se torna maior. Veja, plano A, 2 vezes 600 igual 1.200. Plano B, 3 vezes 450 igual 1.350. Plano C, 4 vezes 350 igual 1.400. Plano D, 6 vezes de 250 igual 1.500. A operação utilizada para sabermos o valor total foi a multiplicação. Basta você multiplicar o número de parcelas pelo valor da parcela. Sinais matemáticos na informática. Sinal, operação. Mais, adição. Menos, subtração. Asterisco, multiplicação. Barra, divisão. Porcento, percentual. Circunflexo, exponencial. Segundo caso, ao comprarmos um objeto em qualquer estabelecimento comercial, procure conferir o troco. Nesse caso, utilizamos a operação de subtração. Observe o exemplo. Uma lata de doce de leite no valor de R$ 4,50 foi paga com uma nota de R$ 20. Vamos determinar o valor do troco de duas formas distintas. Na primeira opção, podemos realizar a subtração entre R$ 20 e R$ 4,50. A outra opção é muito utilizada por comerciantes e consiste em completar o valor total do dinheiro. Terceiro caso. Vamos trabalhar a proporcionalidade utilizando o seguinte exemplo. O quilo de uma carne de boa qualidade custa R$ 14. Caso queira levar somente meio quilo, quanto devo pagar? Meio quilo corresponde à metade de 1 quilo. Então vamos pagar a metade do valor, isto é, R$ 7. Se necessitarmos comprar 250 gramas, precisamos dividir 1 quilo, 1.000 gramas, por 250. Observe. 1.000 dividido por 250 igual a 4. Agora, basta dividirmos o preço de 1 quilo por 4. Veja, 14 dividido por 4 igual 3,5. Portanto, o preço de 250 gramas dessa carne é R$ 3,50. Vamos fazer uma pequena pausa e testar o conhecimento.